Eu sempre ressalto isso por quê? Porque é fundamental. Nós precisamos, falo novamente, sempre vou defender isso e vou te estimular a trabalhar e desenvolver. Quanto mais eu desenvolvo a motricidade fina no controle do pente, das posições e a forma como eu o seguro, melhor será o meu resultado em cortes curtos, principalmente. Quando estou em uma sala de aula e pergunto o que vocês mais gostariam de aprender neste curso ou que tem mais dificuldade, ou quando pergunto para a minha turma do curso online qual é a maior dificuldade de vocês, cortes curtos, seja ele qual for a sua figura, enfim, eles sempre aparecem. E aí a gente pergunta, o que acontece que as pessoas têm tanta dificuldade e têm esse desafio de quebrar a barreira e conseguir executar um cabelo curto com naturalidade? Bom, primeiro, se tu já executa um corte curto com maestria e me assiste, vamos pegar algumas dicas apenas, que nessa conversa pode ser muito interessante, a gente sempre pode pegar um detalhe valioso na troca de experiências. E tu que me assiste, que ainda tem essa insegurança, esse dar o passo inicial no cabelo curto, é muito bacana, presta atenção nesse detalhe da nuca, como o teu posicionamento, como a forma como tu vai segurar o pente e a tesoura vão influenciar na forma como tu corta o cabelo, na forma como tu executa o corte de cabelo, no sentido, olha, tem uma moça fazendo a unha ali, sentada só olhando o teu trabalho. Tem uma outra cliente do salão que está com uma coloração e ela está aqui, ó, de canto de olho, te observando enquanto tu trabalha. Não precisamos ser plásticos no sentido de ser robôs, mas uma boa condução e uma boa postura mostra muito confiança no que tu estás fazendo. E a postura do profissional, da profissional que conduz o cabelo com maestria e não se contorce, sabe, ao redor das clientes, buscando toda aquela nuca com muita dificuldade, a imagem é diferente, certo? Então, um dos primeiros detalhes que eu vou ressaltar antes de começar a cortar essa nuca é a importância de tu não trabalhar com o polegar todo momento dentro da tesoura. Porque isso limita a movimentação da tesoura, porque se o polegar está muito para dentro e eu não o retiro e seguro o pente, quando eu vou cortar, quem tem que se mexer é o meu pulso, o meu corpo. A tesoura precisa ter mais liberdade para que ela faça movimentos e não o teu corpo. E nem os teus pulsos e cotovelo, principalmente que o ombro não suba demais durante uma execução, ok? Outro detalhe é que quando seguramos o pente desta forma, nós limitamos o quê? Veja, o meu polegar está aqui travado. Eu não o retirei, guardando a tesoura desta forma ou desta forma. Tu que escolhe a forma como tu se sente mais segura para executar a guarda da tesoura, certo? Seja desta forma ou simplesmente fechando ela aqui, deixando os dedos livres para o movimento. Eu preciso que tu consiga desenvolver cada vez mais o controle do pente para dividir com os dentinhos largos, para girar e manipular com os dentinhos finos, para que ele faça movimentos por um lado dos fios, para que ele faça movimentos por outro lado dos fios. E veja, se eu tenho o meu polegar aqui, eu seguro o pente e quem começa a se movimentar sou eu, na verdade. Não falo que a técnica não possa ser executada. Entendam bem, porque nós podemos executar a técnica de várias formas. Mas pense, vida longa ao profissional, vida longa a profissional em saúde, que nós conseguimos trabalhar todos com uma boa postura, evitando lesões. Quantas cabeleireiras eu já conheci pessoalmente, quando eu toco nesse assunto em um curso, elas me mostram, olha aqui, Paulo, tem aqui um carocinho, tem aqui um carocinho. Eu já não consigo erguer o braço acima do ombro de tanto que eu ergui. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E quando trabalhamos com impacto, com intensidade e resultado em cortes de cabelo, o que eu quero para vocês? Eu não quero apenas que tu corte um cabelo por dia, 2, eu quero que tu corte muitos cabelos por dia e que tu seja reconhecida nesta área e procurada pelas pessoas. Nossa, vai lá na fulana que ela é boa, ela corta muito bem. E as pessoas começam a ter você como referência, não só para tirar as pontas, que é uma técnica de corte, que precisa, e tem as nossas clientes que querem apenas aparar as pontas, ok, isso faz parte, tem todo o movimento adequado para que a gente possa fazer isso. Mas aquela cliente que quer uma transformação,
pode ver que ela vai buscar aquela pessoa de referência no corte. Tem ele mais ou menos, quero cortar mais curto. Quem é a tua confiança? Quem é a pessoa da tua confiança? Tu consegue encher uma mão de pessoas que tu entregaria o teu cabelo para cortar? Tu, cabeleireira? Eu trabalho, sinceramente, para quê? Para que tu seja esta pessoa, ou que esteja entre as 5 mais reconhecidas da tua cidade. É para isso que trabalhamos, certo? É para isso que trabalhamos. Cortar cabelo, existem muitos caminhos, mas graças a Deus, com a experiência que temos compartilhando informação com pessoas de verdade, cabeleireiras que mostram ao vivo, compartilham comigo seus vídeos, suas dificuldades, a gente pode observar que alguns caminhos são fundamentais, tá? A primeira questão, tá? Nós temos que entender, primeiro, o que queremos. Havendo elevação da mecha, angulação, nós não vamos ter mais técnica de linha. Ou seja, se eu não cortar ele aqui embaixo a 0 grau, caimento natural, vamos para outra técnica. Vamos falar de cabelo curto, certo? Nuca mais batida ou alongada. Uma coisa que acontece muito é quando queremos a nuca batida, com essa figura aqui, ó. Tá vendo? Olha lá a figura, certo? Muitas pessoas, quando vão cortar, vêm e cortam assim. Olha lá, tá? Em relação ao crânio, dá uma olhadinha, certo? Quando isso vai repousar, isso cai como uma camada, criando um rabo mais alongado. E depois, Paulo, mas eu vou lá e depois eu corto isso. Aonde eu quero chegar é que se tu tem que ter retrabalho para cortar a estrutura, tu perde tempo, simples assim, certo? E muitas vezes isso vem da dificuldade da motricidade. Segurou o polegar aqui e a tesoura aqui, o polegar dentro da tesoura e o pente desse jeito sem tirar o polegar, vamos lá, né? Eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? Aqui assim, ó, o bração. Se for uma criança, um menino, uma menina, tu vais cortar o cabelo curto e tu tem que buscar o corte rapidamente, ok, tudo bem, tu fica desse jeito, ir buscar desse jeito, com o cotovelo lá em cima, toda inclinada, calcinha aparecendo, o braço aparecendo, tudo bem, se tu escolhe desse jeito, mas na criança, no bebê que tem que ir rápido, ok, nós não vamos cortar com calma e postura em uma criança. Por favor, criança, bebezinho, fique parado, eu preciso posicionar aqui a sua nuca, com licença. Não funciona geralmente desse jeito. A criança está mais agitada, então tudo bem tu ir buscar o corte. O que eu quero que a gente desenvolva muito é a capacidade, primeiro, de dividir bem. Só começa dividindo bem se tu guardar a tesoura, seja assim ou assim, ok? Dividir bem, e eu sempre tenho uma máxima, quem divide bem, corta bem. Quem penteia bem, corta bem. Dê uma olhada aqui nessa técnica cortando por dentro da mão. Vou posicionar um pouquinho mais perto para que chame a atenção de vocês um detalhe. Isso é bem importante quando cortamos por dentro da mão, tá? Apesar de parecer algo simples, a vida de educador me mostra que muitas pessoas têm dificuldade nessa posição. Parte-se do princípio de como estão segurando o pente. Tá? Por quê? Seguram desta forma, vem aqui, já se entortam completamente, vem aqui buscar e quando vê, está cortando de qualquer jeito com a cabeça torta, como se estivesse sem óculos, tendo que enxergar algo muito de perto com o olhar. Não precisa. Presta atenção. Desta posição, giramos o pente e seguramos com delicadeza, como se estivesse segurando uma colherzinha assim. Vou posicionar com muita calma o cabelo. E essa dica é muito valiosa. Observe o quanto que esta parte do pente escapa aqui, da parte de baixo. Se eu quero controlar figura, e quem controla a geometria é o pente, tá? E não o dedo, porque eu vou atrás do pente. Se eu deixo esse espaço aqui muito além dessa primeira porção de cabelo, quando eu vou posicionar os meus dedos, eu já sou obrigado a movimentar o pente ou distanciá-lo da ponta dos dedos. Isso já me dá uma inconstância, eu confio apenas nos dedos. Claro que é possível, claro que tu enxerga a técnica, mas quando eu trabalho controlando a projeção e enxergando o que eu estou fazendo no pente, eu consigo controlar a geometria do corte e o gráfico do corte.
Isso é fundamental. E aí entra a questão, quando cortamos cabelos cacheados, quando alguém me fala assim, Paulo, não é o assunto de hoje, também não quero entrar em polêmicas. Paulo, mas cabelo cacheado, que só se corta seco. Bom, em um certo grau, né, de crespo, ok, mas ondas, cachos, eu corto molhado, corto seco, corto dos dois jeitos. Mas eu consigo enxergar a geometria acontecendo, mesmo que eu projete o cabelo úmido. Depois ele se recolhe, ok? Mas isso teremos assunto para mais à frente. Voltamos aqui à nuca do cabelo curto. Algumas questões importantes. Notem que para funcionar eu preciso pentear bem. Segurar, veja onde seguro, quase pinçado. Segurar bem o pente. Me permite posicioná-lo com muita calma e ter acesso à nuca e com muita delicadeza. Vou mostrar primeiro então. Eu gosto de trabalhar com a pontinha do pente, com pouco espaçamento para que os meus dedos caibam certinho. Veja, pente delicado, segurado com delicadeza, marcando a figura, de preferência cortando até a segunda falange. Veja, e para. Não vai lá cavocar dentro do teu dedo. Aqui, ó. Não vem cavocar aqui assim, ó. Vem cortando por dentro da mão até aqui. Segunda falange, aqui. E aí tu para. Porque senão tu vai, e quer pegar, e quer, até abrir um cortezinho aqui. E isso aqui, para parar de sangrar, então isso é desnecessário, não precisa ir até o final. Faz outro movimento, finaliza encontrando a sombra e segue o movimento com calma. Pronto. Feita a primeira, eu quero só alertar vocês uma questão de movimentação. Nesse lado, encontrando a sombra, que é a coisa mais linda do mundo de um cabeleireiro, de uma cabeleireira, é a sombra, e observem como o pente seguro desta forma é muito diferente desta forma, onde eu não consigo acessá-lo, e se eu precisar fazer assim, eu me entorto demais. Eu consigo conduzir uma nuca com muita organização. E corte de cabelo curto é organização. Aqui eu estou fazendo divisões, uma do lado da outra, verticais, sombra, sua linda que está aqui, e lá vamos encontrando. Estou me movimentando. Cada porção eu me movimentei, ou seja, eu segui um movimento, eu andei, eu caminhei, eu fiz a textura ficar horizontalizada, porque a cada porção eu me posicionei dessa forma. Cortei uma aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui. Notem que isso gera comprimentos onde a textura visual, e eu sempre educo as minhas alunas a perceber o sutil quando vamos interpretar imagens, a textura vem horizontalmente no fio. É uma graduação e ela é móvel. Então eu enxergo um cabelo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ok? Isso já é um sinal que o cabelo e a técnica de corte andou. Sempre dessa forma.